Nós iniciamos na semana passada uma série de estudos com o tema metamorfose. O que nós temos estudado e o que nós começamos a estudar na semana passada, nós estamos estudando a respeito das mudanças que Deus quer operar nas nossas vidas. E o tema dessa série é metamorfose, porque eu não sei se você já viu algum ser do reino animal que passa pelo processo de metamorfose. Mas a ideia é que o processo de metamorfose faz com que aquele ser se torne um animal completamente diferente. No final do processo de metamorfose, aquele ser se torna um outro ser. E as mudanças que Deus quer operar nas nossas vidas não são mudanças superficiais, não são mudanças comportamentais, mas são mudanças profundas. E tão profundas que, depois que nós passamos por esse processo, não somos nós um pouquinho diferentes. Somos completamente outra pessoa. O que Cristo quer operar nas nossas vidas não são mudanças superficiais, mas são mudanças profundas. Não na nossa conta bancária, não na nossa saúde, mas no nosso coração, em quem nós somos. Cristo nos chama para passar por uma metamorfose de coração. E eu quero, antes da gente entrar no texto de hoje, ler o texto de hoje, recapitular algumas coisas que nós falamos na semana passada que são importantes para que a gente possa continuar refletindo sobre esse assunto. O que nós falamos e nós começamos a falar na semana passada é que nós precisamos passar por uma metamorfose de coração, porque o nosso maior problema é o nosso próprio coração. Nós costumamos pensar que o nosso problema e os nossos maiores problemas não tem a ver com a gente, tem a ver com as situações que estão fora da gente. Por exemplo, é comum nós pensarmos que o grande problema que eu tenho na minha vida é que o meu marido não é de tal jeito, é o jeito da minha esposa, é que o meu filho é um filho rebelde. O grande problema é que eu convivo com pessoas que são muito iradas, que são pessoas que vivem me magoando. O meu problema é que a minha saúde não anda muito boa, e isso me traz assim, muitas dificuldades, eu fico desanimado por causa disso. O meu problema é que eu estou passando por dificuldades financeiras. A grana está curta, eu perdi o emprego. Normalmente nós pensamos que o nosso problema tem a ver com outra coisa. Meu problema é que eu não rumo namorado, que eu não rumo namorada. Meu problema é que eu não consigo passar de ano. É que matemática não entra na minha cabeça. O nosso problema, a gente sempre acha que é um problema que está fora da gente. Que o que precisa mudar são outras situações, porque aí eu vou ficar bem. Mas o que a palavra de Deus vem nos mostrar, e eu quero falar para você nessa noite, te relembrar disso, é que o nosso maior problema não é nada que está fora da gente. A Bíblia deixa uma coisa muito clara, o nosso maior problema somos nós mesmos, e é o nosso próprio coração. O meu problema não é o marido que eu tenho, o problema é a maneira como eu reajo ao marido que eu tenho, é a maneira como o meu coração reage ao marido que eu tenho. O meu problema não é que aconteceram coisas que são desfavoráveis a mim, o meu problema é como o meu coração reage a essas coisas que acontecem à minha volta. E a mudança que Deus quer operar não é na nossa conta bancária, não é na nossa saúde, não é resolver todos os nossos problemas. A mudança que Deus quer operar é nos nossos corações. E eu sei que isso é completamente diferente do que as pessoas têm pregado por aí. Porque a maioria das igrejas vai pregar o seguinte: sabe para que Jesus entrou na história? Sabe por que Deus existe? Para resolver seus problemas. Você está triste? Jesus vai te dar alegria. Você está doente? Ele vai te curar. Você está pobre? Ele vai te deixar rico. Mas a palavra de Deus não faz nenhuma dessas promessas. O que ele promete é o seguinte: Jesus entrou na história e o interesse dele é transformar você, é transformar o seu coração. Porque o nosso maior problema não são os nossos problemas externos, mas é o nosso próprio coração. E o alvo dessa metamorfose, dessa mudança que Deus quer operar nas nossas vidas, nós vimos isso na semana passada, é que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Todo esse processo que Deus está desenrolando nas nossas vidas é para que no final eu posso olhar para você e ver mais de Jesus e menos de você. Essa metamorfose de coração que Ele quer operar em nós tem como propósito formar em nós a imagem de Cristo. E o que nós vimos também na semana passada é que essa metamorfose, essa constante mudança deve ser o estilo de vida de todo aquele que caminha com Jesus. Caminhar com Jesus é estar em um processo de metamorfose, é estar em um processo de mudança. Não é um negócio que mudou algumas coisinhas e pronto. Eu lembro que quando eu comecei minha caminhada com Jesus, eu pensava assim: olha, eu tenho esse problema. Resolveu essas coisas, pronto. Estou praticamente pronto para ir para o céu. Quase praticamente perfeito. Mas não, uma coisa que a Bíblia nos ensina é o seguinte: caminhar com Jesus
É um processo constante e constante e constante de metamorfose. Passa um ano, ele está trabalhando várias coisas. Passa 5 anos, ele continua mudando várias coisas. Passa 10 anos, a coisa continua acontecendo. Metamorfose deve ser um estilo de vida para todo aquele que caminha com Jesus. Todo aquele que caminha com Jesus deve estar sempre completamente aberto para as mudanças que Deus quer operar em nós. E hoje o que nós vamos ver é que o próprio Jesus promete que ele vai desenvolver esse processo em nós. Porque quando a gente olha para as mudanças que precisam ser operadas na nossa vida, vamos ser sinceros, a gente não consegue operar, a gente não consegue fazer. Mas o que nós vamos ver hoje é que o próprio Cristo, ele se coloca como aquele que faz aquilo que precisa ser feito nas nossas vidas. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre como é esse processo. E para isso eu quero ler com você Filipenses, capítulo 1, versos 3 a 11. Esse texto diz o seguinte. E só para você entender, Paulo sempre começava as cartas dele, normalmente ele fazia isso, fazendo uma rápida apresentação e depois registrando uma oração de ação de graças. Uma oração de gratidão a Deus pelo que ele vê na vida daqueles irmãos. Esse era sempre, a estrutura das cartas dele eram sempre essas. Então, esse texto que nós vamos ler é a oração que Paulo registra a respeito dos filipenses. E por que ele louva a Deus pela vida dos filipenses? Ele diz o seguinte: eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e de toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós somos seres, e eu quero introduzir o que nós vamos refletir hoje falando isso, e nós somos seres que constantemente lutamos para entender a vida. Eu não sei se você percebe isso, mas nós fazemos perguntas, fazemos suposições, tiramos conclusões, relacionamos fatos, interpretamos, criamos teoria. Nós estamos constantemente tentando entender o que está acontecendo e o porquê das coisas. Acontece alguma coisa e eu pergunto, por que está acontecendo isso? Onde que tudo isso vai chegar? Por que acontece isso e não isso? E a gente faz isso desde criança, querer entender o porquê das coisas. Uma criança chegou para mim semana passada aqui na igreja e perguntou assim, criança, deve ter uns 6, 7 anos, perguntou para mim o seguinte, ô pastor, eu quero fazer uma pergunta. Fala, meu filho. Deus nasceu quando? Ele está pensando, desde pequenininho a gente está pensando, peraí, eu ouço sobre Deus, eu ouço que quando não existia nada, Deus criou todas as coisas, eu ouço que Deus é eterno, mas eu nasci, o meu cachorro nasceu, minha mãe nasceu, todo mundo nasce, e Deus? Nós somos assim, nós estamos constantemente pensando, questionando a respeito da vida, a respeito de Deus, a respeito das pessoas. Alguém fala alguma coisa e eu fico pensando, por que tal pessoa falou isso? Será que ela está me achando mais gorda? Será que eu fiz alguma coisa para ela? Será que... A gente está constantemente refletindo sobre os significados da vida, sobre o porquê das coisas, tentando relacionar, e a gente faz isso desde pequenininho, mesmo que a gente nem pense sobre isso. E a gente faz isso também, não só nas coisinhas bobas da vida, mas quando nós sofremos, quando nós nos empenhamos em alguma coisa, quando nós conquistamos, quando nós descansamos, nós sempre perguntamos a nós mesmos, de modo consciente ou não, qual que é o objetivo de tudo isso? O que tudo isso daqui significa? Onde que tudo isso daqui vai acabar? Nós somos assim. E sabe o que é importante? Por que é importante a gente pensar sobre isso? Porque as respostas que nós temos e a percepção que nós temos da vida, os significados que nós damos para a vida, direcionam o que nós fazemos. Aquilo que eu vivo fazendo perguntas e as respostas que eu dou para as perguntas que eu faço, acabam direcionando aquilo que eu faço, acabam direcionando a maneira como eu vivo.
E é por isso que o que eu quero ver com vocês hoje é como nós podemos entender a vida da perspectiva de Cristo, entender o que Cristo está fazendo, qual é o objetivo dele, o final de tudo isso, o significado de tudo que nós vivemos, para que nós possamos não dar o sentido que nós pensamos para as coisas, mas o sentido que o próprio Cristo dá para as coisas. E é isso que eu quero refletir com vocês nessa noite. Já entrando no texto, Paulo começa esse texto falando, olha, meus queridos, eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus, sempre que eu me lembro de vocês. E eu faço isso com muita alegria, fazendo súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Olha o que ele está falando, todas as vezes que eu me ajoelho, eu oro por vocês, e oro por vocês com um coração cheio de alegria. Eu oro, agradeço a Deus, e eu peço por vocês, e ele continua, sabe por quê? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia, eu louvo a Deus, Paulo está dizendo. Porque quando eu olho para vocês, os filipenses, eu vejo um povo que desde o dia que vocês ouviram o Evangelho, vocês estão perseverando no Evangelho. Desde o dia que vocês ouviram sobre essa mensagem, de que Deus nos amou em Cristo, e Ele entrou na história para nos trazer perdão, vocês ouviram, vocês acataram essa mensagem, vocês se dobraram diante disso, e agora vocês estão cooperando com o Evangelho. E aqui tem uma coisa importante para falar, uma coisa do contexto. Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso, e ele estava passando por algumas dificuldades, e a igreja dos filipenses levantou uma oferta, e mandou separou um homem chamado Epafrodito, e mandou ele ir até Paulo para auxiliar Paulo. Então Paulo tinha muito carinho com essa igreja, porque foi uma igreja que quando viu ele necessitado, quando viu ele sofrendo, a igreja se compadeceu, levantou uma oferta e separou um homem e falou, vai lá e dê todo o suporte que Paulo precisa. Então Paulo olha e fala, sabe o que eu vejo em vocês? Eu vejo uma igreja dedicada, que ama a Jesus e ama a obra de Jesus, que está preocupada em falar desse Jesus, em levar esse Jesus adiante, que foi impactada por esse amor, que é espalhado esse amor, e eu louvo a Deus, porque quando eu olho para vocês, eu vejo essa igreja, e o que eu fico pensando é o seguinte, será que se Paulo estivesse orando pela nossa igreja, ele faria essa mesma oração? Eu louvo a Deus, porque eu vejo um povo unido, dedicado, cooperando com o Evangelho de Cristo desde o primeiro dia, estão firmes na luta, juntos pela causa do mestre. E talvez quando a gente olha isso, você olha e fala o seguinte, rapaz, que igreja dedicada, que igreja bonita, que os irmãos lá deviam ser bem empenhados. Mas Paulo vai mostrar o seguinte, sabe qual que é a fonte? Por que o povo lá dos filipenses eram tão dedicados assim? Ele vai nos mostrar no versículo 6, e esse é o versículo chave para a gente entender esse texto. Ele vai dizer o seguinte, e olha, eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu louvo a Deus porque eu vejo vocês sendo transformados e vocês cooperando com o Evangelho. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque isso não é fruto do empenho de vocês. Isso é fruto de Deus trabalhando em vocês. Eu estou plenamente certo do seguinte, eu vejo que Ele começou a mexer na vida de vocês. Eu vejo que Ele começou a trabalhar na vida de vocês. E eu tenho convicção de que Ele vai continuar trabalhando porque a obra é dEle. E aqui tem um ponto importante que eu quero partir agora daqui para as reflexões que nós temos essa noite. Gente, essa obra de metamorfose é uma obra de Jesus em nós. É uma obra que nós não conseguimos operar em nós não conseguimos mudar os nossos corações, nós não conseguimos mudar a nossa vida. Um desafio que eu faço para você, pensa comigo, todo mundo aqui sabe que falar mal dos outros é errado? Ou ninguém aqui sabe disso? Todo mundo sabe, né? Vamos fazer um combinado então. No próximo mês, nós vamos ficar um mês sem falar mal de ninguém. Combinado? Você percebe como a gente não consegue? O próximo mês vamos fazer o combinado de ficar um mês sem dar nenhuma resposta atravessada para ninguém. Você consegue? Se essa obra de metamorfose dependesse de nós estaríamos perdidos. Porque o nosso coração é mau. E é por isso que Paulo olha para eles e fala o seguinte, eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque eu vejo que Ele começou uma obra em vocês. Essa obra de metamorfose, gente, essa obra de transformação, é uma obra de Cristo em nós, que se inicia quando eu entendo o que Ele fez na cruz, eu creio no Evangelho, e então Ele dá esse start. Ele começa essa obra de transformação na minha vida. A mensagem do Evangelho é uma mensagem simples, que pode ser resumida da seguinte forma. Deus criou tudo perfeito.
Mas o homem se rebelou contra esse Deus e escolheu pecar contra ele. E a partir desse momento, que Adão e Eva pecaram contra Deus, toda a raça humana, inclusive eu e você, nascemos em uma condição de pecado. E nascemos rebeldes contra Deus. E nascemos cheios de problemas internos. Porque o nosso coração não deseja o que Deus deseja. E nós vivemos ainda, e o nosso coração nos engana tanto, porque nós continuamos pensando que o nosso problema está fora da gente. Que o nosso problema é esse governo, que é tudo corrupto, e por isso que minha vida é uma desgraça. O meu problema é... Eu continuo achando que o problema é externo. Mas a Bíblia deixa uma coisa muito clara, o meu problema é interno. Mas Deus amou o mundo tanto, que Ele entregou Jesus, que entrou na história, enfrentou tudo que eu enfrento com uma única diferença: Ele nunca pecou. Ele nunca se rebelou. E Ele morreu na cruz para pagar pelo meu pecado. E quando eu me arrependo, reconheço que eu sou um problema, que eu sou um pecador, e me rendo a esse Jesus, eu sou salvo. E Ele dá o start dessa obra de renovação e de metamorfose na minha vida. A nossa esperança é que Jesus é quem faz isso em nós. Porque a gente sabe que a metamorfose necessária é muito profunda e impossível de ser operada por nós. Você sabe que há coisas na sua vida que você luta e que você tenta mudar e você não consegue. Eu tenho coisas na minha vida assim também. E sabe qual é a boa notícia? É que essa obra é uma obra de Cristo em nós. É claro que isso não exclui a nossa responsabilidade, eu já vou falar disso. Mas em última instância, a nossa esperança não está no nosso esforço. A nossa esperança está em Cristo agindo em nós. E a Bíblia vai nos mostrar uma coisa muito clara, quando ele fala aquele que começou a boa obra. Nós chamamos essa doutrina de união mística, porque a ideia é o seguinte: essa obra que Cristo desenrola em nós, Ele não desenrola de modo impessoal ou distante. No sentido, Ele fala assim: olha, toma, eu salvo você, toma uma Bíblia, faz oração e se esforça aí. Eu estou aqui, toma o meu poder e se vira. Não, Ele faz essa obra pessoalmente. Ele se une a nós quando nós cremos. E a Bíblia vai colocar isso como uma união tão profunda, e preste atenção nisso, porque a ideia aqui é o seguinte: quando eu creio em Cristo, Ele vem com a presença dEle, se une a mim, o meu espírito, Ele une o meu espírito a Ele, derramando da presença do Espírito dEle em mim, e Ele começa essa obra profunda na minha vida, com a sua própria presença mexendo no meu coração. E essa é uma união tão profunda e pessoal, que a Bíblia coloca essa união que nós temos com Cristo como se fosse um casamento, porque no mundo humano, na nossa terra, a união mais profunda que existe é a união entre homem e mulher. Essa é a união mais profunda de relacionamento que existe na nossa cultura e na vida humana. E Deus usa essa figura, a figura do casamento, para fazer uma ilustração de como é a nossa união com Cristo. E só 2 textos que nos mostram isso, por exemplo, Ezequiel 16:8, o texto diz o seguinte: Deus falando para o povo dele: passando eu por junto de ti, eu vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Olha que texto bonito. Deus falando o seguinte: eu olhei para você, para o meu povo, falando para o povo dele, e você estava em tempo de amores. Aqui a ideia é o seguinte: imagina uma moça que chegou na idade de casar. Essa é a ideia de você estar em tempo de amores. E aí ele fala: então eu olhei para você, estendi o meu manto sobre ti, jurei fidelidade a você, e a partir desse momento você passou a ser minha. Eu peguei você para ser a minha esposa. Deus fala para o povo dele. E é por isso que Paulo fala: aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim. Ele se uniu de maneira eterna com o seu povo. Efésios 5:31, ainda falando dentro dessa ideia de casamento: eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Assim como o homem deixa seu pai e os dois se tornam uma só carne, Cristo se une à sua igreja, derrama da sua presença sobre a sua igreja e começa essa obra profunda na vida da sua igreja. E quando nós falamos desse casamento com Cristo, quando eu creio em Cristo, eu estou unido a Ele, casado com Ele. Esse casamento com Cristo nos dá 3 certezas. E eu quero, de agora até o fim do meu sermão, falar dessas 3 certezas que nós temos quando nós estamos unidos a Jesus. A primeira certeza que nós podemos ter é que esse Jesus começou o processo de metamorfose. Ele começou a boa obra. O texto deixa isso muito claro. Aquele que começou a boa obra vai completar essa obra até o dia de Cristo. Sabe qual é a maior evidência de que um dia eu acreditei em Jesus?
de que um dia eu me uni a Jesus, de que um dia eu de fato crio no Evangelho, é que quando eu olho para a minha vida, eu vejo que ele começou essa obra de metamorfose. Quando eu olho para a minha vida, eu olho e posso dizer o seguinte: ele está trabalhando coisas profundas no meu coração. É muito comum as pessoas falarem o seguinte: não, quando que você conheceu a Cristo? Como que você... Não, teve um dia que eu fui num culto lá, o pastor falou umas coisas que assim, mexeu comigo, eu fiz uma oração e pronto, me converti a Jesus. Sério, e depois, o que aconteceu? Vida que segue, agora eu vou na igreja domingo. Sabe qual é a evidência de que um dia eu fui unido a Cristo? Não é que agora eu vou na igreja domingo. Não é que eu fiz uma oração um dia. Não é que agora eu tenho práticas religiosas, mas é que eu olho para o meu coração e eu vejo o seguinte: Cristo começou uma boa obra. Ele começou um processo de metamorfose, um processo de mudança. No dia que eu conheço a Cristo, e no dia que eu me converto a Cristo, eu sou perdoado, eu sou salvo, eu sou regenerado. Ele coloca do seu Espírito em mim e a partir desse momento, eu posso ter convicção de que se eu morrer eu vou para o céu. Estou salvo em Cristo Jesus. Mas, a partir desse momento, começa esse processo de metamorfose. E é como um casamento, a união com Cristo, gente, e esse começo dessa metamorfose, é como um casamento, onde um entra falido e o outro assume toda a dívida. Deixa eu dar um exemplo aqui para o negócio ficar mais claro ainda para você. Imagina um casamento, que você tem uma noiva, imagina uma mulher, feia, suja, careca, sem dente. Imagina aí, a pior coisa que você puder imaginar, a pior noiva que você puder imaginar. E além de ser horrível, ainda é uma noiva que tem assim uma dívida de 5 milhões de reais. Essa é a noiva. E aí do outro lado você tem um noivo. Aquele homem assim, galã de novela. Olhos azuis, cabelinho ao vento, lindo, grande, alto, musculoso. E além de ser lindo, maravilhoso, é rico. Tem uma poupança de 1 bilhão de reais. Essa é a igreja e esse é Cristo. A igreja é essa, feia, sujinha. E além de tudo tem uma dívida que ela não consegue pagar, que é a dívida dos seus pecados. Esse é Cristo, perfeito, santo, completamente rico. Cristo escolhe casar com a igreja. Ele assume a nossa dívida, paga a nossa dívida e ainda deixa um crédito de um monte que dá para você gastar mais um pouquinho, que nunca vai conseguir gastar todo o crédito que tem. Essa é a nossa união com Cristo. E ele começa essa obra nos perdoando, e então ele começa essa obra de transformação da sua noiva. Ele vem, nos perdoa e se compromete. E preste atenção nisso. Ele se compromete dizendo: eu vou levar essa obra até o fim. Eu não vou abrir mão de jeito nenhum. Eu vou dar um jeito em você, custe o que custar. A nossa esperança para a mudança, gente, está que Jesus começou uma obra em nós. Não é uma obra que nós fazemos em nós. É uma obra que Jesus começou em nós. Eu gosto de uma ilustração que nos ajuda a clarear isso daqui também, é o seguinte: imagina uma obra pública. Sabe essas obras públicas? Que marca o dia para começar, começa atrasada, aí começa, para no meio, começa, aí retoma, para de novo, aí muda o prefeito, aí fica parado 10 anos, e aí depois... A obra de Cristo não é assim. É uma obra que tem começo, meio e fim. Ele começou uma boa obra e ele promete: eu vou levar esse negócio até o fim. Deixa eu te fazer uma pergunta. E eu quero que você reflita nisso profundamente. Quando você olha para a sua vida, você pode olhar para si mesmo e dizer: Cristo começou uma boa obra em mim? Cristo já começou esse processo em mim? Cristo está trabalhando em mim? E eu vejo o seguinte: Ele veio, Ele me perdoou, hoje eu tenho certeza de vida eterna. Se eu morrer hoje eu vou para o céu. E além dessa certeza, eu tenho evidências de que Jesus está desenrolando essa obra na minha vida. Porque uma pessoa unida a Cristo, ela percebe uma coisa muito clara: Ele começou uma obra de mudança na minha vida. Muda nossos pensamentos, muda as nossas crenças, muda a maneira como eu ajo com meu marido, com minha esposa. Claro que eu não estou falando que é um negócio assim que ele começou e pronto, de um dia para o outro mudou tudo. Mas ele começou e está desenrolando. Essa é a maior evidência de que eu de fato um dia me uni a Jesus.
A primeira certeza, quando eu estou unido a Cristo, é que Ele começou a obra de metamorfose. Segunda certeza que eu tenho, uma vez que eu estou casado com Cristo, unido a Cristo, é que Ele continua essa obra de metamorfose. Ele não só começou, mas Ele não é que nem obra pública que para no meio. Vai até o fim, sem parar, ininterruptamente. Paulo vai continuar no versículo 7 dizendo o seguinte, ele falou, aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo. Ele continua, e é justo que eu pense assim, de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que eu tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo. Olha o que ele está falando. Jesus começou uma obra e ele está desenrolando essa obra, e é justo que eu pense assim, porque eu trago vocês no coração, nas minhas algemas, vocês estão defendendo o evangelho comigo, eu vejo o evangelho na vida de vocês, vocês são participantes da graça comigo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu vejo Deus desenrolando essa obra na vida de vocês, de modo que a cada dia, vocês estão mais focados em Jesus e na missão de Jesus. Enquanto todo mundo está aí, e preste atenção no qual é o tipo de obra que Jesus quer desenrolar na nossa vida, enquanto nós vivemos em uma cultura onde as pessoas estão em busca de dinheiro, estão em busca de conforto, onde os grandes deuses da nossa cultura é dinheiro, sexo, conforto, poder, Paulo está olhando e falando o seguinte, todo mundo está indo para esse lado, mas eu vejo que Jesus está desenrolando uma obra na vida de vocês, porque vocês estão preocupados com Jesus, é com a missão de Jesus, vocês estão preocupados em amar a esse Jesus e participar da graça de Jesus junto comigo. E ele fala, e eu trago no coração, eu tenho saudade de vocês, porque eu vejo Cristo na vida de vocês. E ele continua no versículo 9 a 11, dizendo o seguinte, e eu faço essa oração. E aqui a oração de Paulo tem a ver com que Deus continue a trabalhar na vida de vocês, que Jesus continue a desenrolar essa obra na vida de vocês. E qual é a oração dele? Que o vosso amor aumente mais e mais, ou seja, que vocês continuem crescendo no amor a Cristo, no amor às coisas de Deus, que vocês cresçam então, aumente mais e mais em amor, que vocês cresçam em pleno conhecimento e toda percepção. Conhecimento aqui tem a ver com relacionamento com Deus, percepção tem a ver com a capacidade de discernir as coisas, que ele vai falar na próxima linha, para vocês poderem aprovar as coisas excelentes. Olha o que Paulo está dizendo, a minha oração e a obra que Cristo está desenrolando na vida de vocês tem a ver com o seguinte, com o amor de vocês por Deus crescer, com o amor de vocês por Cristo crescer, com o relacionamento de vocês com Cristo crescer, para que vocês tenham discernimento, para que vocês possam olhar para as situações e terem a visão correta das situações. Vamos ser sinceros, gente, boa parte das decisões erradas que nós tomamos na vida tem a ver com a nossa interpretação errada da situação. Nós olhamos para as situações e discernimos as situações de maneira errada. E aí a gente fala o que não deveria, faz o que não deveria e torna a situação ainda pior. Paulo está dizendo, eu oro para que Cristo continue essa obra na vida de vocês, para que vocês cresçam em discernimento e vocês sejam sinceros, inculpáveis, pessoas santas diante de Deus, puras, que têm o caráter de Cristo, para o dia de Cristo, para que vocês fiquem cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, e que a vida de vocês frutifique justiça, as coisas de Deus, mas tudo isso é mediante Jesus Cristo, é Ele que começa a obra em vocês, é Ele que desenrola a obra em vocês, Ele e somente Ele. E deixa eu te dizer uma coisa, sabe qual é o compromisso de Cristo com você? Se você é uma pessoa que já se rendeu a Jesus e é casada com Cristo, sabe qual é o compromisso de Jesus com você? É que Ele irá desenvolver essa obra pouco a pouco na sua vida. Essa obra, não a obra que a gente quer, mas a obra dele em nós. Gente, quando duas pessoas se casam, elas entram num relacionamento íntimo e transformador. E sabe qual é a ideia do casamento nosso com Cristo? É que quando eu me relaciono com Ele, Ele vai transformando a minha vida. Para você que é casado há mais de 10 anos, você é a mesma pessoa que você era quando você casou? Não. Por quê? Porque à medida que você se relaciona profundamente com alguém, você vai sendo transformado por esse relacionamento. Com Jesus é exatamente a mesma coisa. O nosso relacionamento e a transformação, a metamorfose que Jesus opera em nós, acontece à medida que nós crescemos em intimidade no nosso relacionamento com Ele. O aspecto mais importante e singular da metamorfose é o seguinte,
ela acontece à medida que cresce o nosso relacionamento com Jesus. Imagina essa figurinha aí, o dia que eu me encontro com Cristo e ele começa esse processo de metamorfose. Eu vou crescendo nesse processo à medida que eu cresço no meu relacionamento com Jesus. E sabe qual é o nosso papel nesse processo de metamorfose? Sabe qual é o nosso papel nesse processo das mudanças que Deus quer operar nas nossas vidas? É nós buscarmos conhecer mais de Jesus, nos relacionar mais profundamente com Jesus. A nossa busca não deve ser por mudar, a nossa busca deve ser por Jesus, porque é Ele quem nos muda. A nossa busca deve ser por conhecer mais de Jesus, nos aproximarmos mais desse Jesus, porque é Ele quem muda as nossas vidas. É comum, quando o assunto é crescimento espiritual, nós enfatizarmos o esforço pessoal no uso dos meios de graça. É comum a gente falar isso. O que são os meios de graça? Oração, leitura bíblica, comunhão, tempo de adoração, como igreja, culto público, etc. E é muito comum, quando o assunto é crescimento e mudanças, nós falamos o seguinte: você quer mudar nisso? Você precisa ler a Bíblia. Você quer mudar nisso? Você precisa orar. E a gente enfatiza o seguinte: os meios de graça servem para transformar a sua vida. E é claro que isso tem sentido, mas os meios de graça não servem para transformar a minha vida, servem para me aproximar de Jesus. É Ele quem muda a minha vida. Os meios de graça não são um fim em si mesmo. Esses meios só servem para nos aproximar de Jesus. A obra é 100% dele. E sabe qual é o nosso papel nesse processo de mudança que Deus quer operar nas nossas vidas? É crescermos em comunhão com Cristo. Porque quanto mais eu amo a Cristo, mais eu não gosto das coisas que causam espanto em Cristo. Eu gosto de usar o seguinte exemplo. Lembra da sua época aí de namoro? Para quem já casou há muito tempo, que já, sabe, o coraçãozinho está mais tranquilinho. Mas lembra da época de namoro, quando o amor era quente, quando era aquela paixão. Você ia sair com seu namorado, e vamos supor que seu namorado odeia comida japonesa. Eu não gosto. Dizem que se você comer umas 2, 3 vezes, você começa a gostar. Eu já fui umas 2, 3 vezes e continuo não gostando. Mas imagina que seu namorado odeia comida japonesa. Sua namorada. Você vai sair com ela, você vai levar ela para comer comida japonesa? Não. Por quê? Mesmo que você ame comida japonesa, por que você não leva? Porque ela não gosta. Você quer agradá-la. Pelo menos na teoria deveria ser assim, né? Vamos supor que seu marido, seu namorado, odeia que você usa roupa laranja. Ele odeia laranja. Você vai sair com ele, você usa roupa laranja? Não usa. Por quê? Porque você quer agradá-lo. Quando a gente cresce no nosso relacionamento com Cristo, sabe o que começa a acontecer? Eu começo a olhar para as coisas que Jesus não gosta e eu começo a me afastar disso. Porque Ele está operando em mim e trabalhando na minha vida e colocando no meu coração amor pelas coisas que Ele ama e ódio pelas coisas que Ele odeia. E o nosso crescimento em Cristo acontece à medida que eu me aproximo dEle. E é aqui que o Senhor quer levar você e eu. Que a gente tenha, esse é o propósito dEle para nós. Relacionamento mais profundo, dedicação na missão dEle, discernimento, santidade, é isso que Cristo quer operar em nós. E você pode ter uma certeza, Jesus não vai sossegar enquanto Ele não transformar cada parte do seu coração. Ele não vai sossegar enquanto Ele não terminar e não fizer a obra que Ele tem na sua vida. E preste atenção numa coisa, talvez você esteja aqui nessa noite e você saiba algumas coisas que Cristo está trabalhando na sua vida e quer trabalhar na sua vida, mas você tem sido rebelde com relação às coisas que Deus tem para trabalhar em você. Deixa eu te dar uma informação, Ele não vai sossegar. Se você é uma pessoa que está unida a Ele, se você é de Cristo, Ele não vai sossegar até desenrolar a obra que Ele tem na sua vida. E eu quero te dar um conselho, com todo amor e carinho. Aprenda o que Cristo quer te ensinar. Porque se você não aprender por bem, Ele vai ter que te dobrar por mal. Mas se quem não é de Cristo, ele não tem compromisso nenhum. Faz o que quiser, faz tudo errado e está tudo certo. Mas quem é de Cristo, aquele que começou a boa obra, ele vai completar essa obra. Ele não vai dar sossego enquanto Ele não nos limpar de tudo que Ele tem para nos limpar. Aqui a gente tem uma outra aplicação. É que isso enche o nosso coração de esperança e encorajamento, principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Sabe por quê?
nos momentos mais difíceis a gente pode ter uma certeza: Jesus está trabalhando aqui, agora, nessa situação. Normalmente, quando as coisas ruins acontecem, a gente pergunta: Deus, onde que eu errei? Por que está acontecendo isso? Por que o Senhor permite? Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero te desafiar a olhar de uma outra perspectiva. Você tem que olhar para os seus problemas na vida da seguinte perspectiva: Jesus está trabalhando aqui e agora. Ele começou uma boa obra e Ele está desenrolando essa boa obra com todo amor e carinho. Então a minha pergunta não é por quê, a minha pergunta é: Jesus, o que o Senhor está fazendo? Eu estou aberto para as mudanças que o Senhor quer operar na minha vida. Alguém está doente na sua família? Saiba de uma coisa: Jesus quer trabalhar em você por meio disso. Está com dificuldades financeiras? Jesus quer trabalhar em você. Tem alguma situação que, no seu casamento, com o seu marido, com a sua esposa, Jesus quer trabalhar em você. Aquele que começou a boa obra está desenrolando essa obra. Então não olhe para os seus problemas com pessimismo, com tristeza, com murmuração. Olhe para os seus problemas com esperança. Jesus está trabalhando. Sabe aquilo que você enfrenta? Sabe aquilo que está tirando a sua paz? Olha para isso e fala: Jesus está trabalhando. A nossa perspectiva tem que mudar, gente. Jesus não está parado. Aquele que começou a boa obra está desenrolando a sua boa obra. A Bíblia é muito clara ao dizer uma coisa: você vai sofrer. Todos nós vamos. Nós estamos em um mundo de sofrimento. E muitas coisas você não vai entender. A grande maioria das coisas que a gente enfrenta difícil na vida, nós não temos uma explicação do porquê as coisas estão acontecendo. E eu não sei se você lembra aqui da história de Jó, mas Jó viveu tudo aquelas desgraças que ele viveu. A gente sabe, quando a gente lê a Bíblia, que teve aquele negócio no começo, que o diabo chegou para Deus e falou: Deus falou: você viu meu servo Jó? Homem fiel. Aí o diabo fala: ele só é fiel porque você dá tudo que ele pede. O Senhor dá tudo para ele, qualquer um é fiel assim. E Deus fala: então pode tirar, só não toca na vida dele, o resto você pode tirar tudo, você vai ver. A gente sabe disso, mas Jó não sabia de nada. Ele estava lá. De repente começou a acontecer tudo. Boa parte das coisas, e a maioria das coisas, a gente não entende o porquê acontece. Não sabe por quê. E Deus não nos dá explicações. Mas uma coisa você pode ter certeza: Ele está trabalhando. Aquele que começou a boa obra está trabalhando, está desenrolando a sua obra. O casamento com Cristo nos dá 3 certezas. Primeiro, Ele começou a boa obra. Segundo, Ele continua a metamorfose. E terceiro, adivinha? Ele vai completar a metamorfose. Aquele que começou a boa obra há de completá-la em vós até o dia de Cristo. Ele deixa uma coisa muito clara: Ele vai, não é obra pública que para no meio, Ele vai até o fim, vai entregar a coisa bonitinha. E ele enfatiza isso também no versículo 9 e 10, ele vai falar: minha oração é essa, que o vosso amor aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serdes puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Percebe a ênfase que ele dá aqui, até o dia de Cristo? Que dia que é esse? Do que Paulo está dizendo aqui? Gente, o dia de Cristo é o dia quando ele vai voltar do céu. Vai ressuscitar todos aqueles que já tiverem morrido. E vai julgar a todos. É o dia onde Cristo separou para colocar um fim nesse mundo de desgraça, para renovar a criação dele e julgar cada um segundo as suas obras. E Jesus nos adianta como que vai ser o nosso fim. Jesus adianta o seguinte: vai ter esse dia, o dia de Cristo, o dia que ele vai julgar todo mundo. E como é que vai ser esse dia? Jesus, ele nos adianta como que é o fim da história para aqueles que estão unidos a Jesus. O fim é: naquele dia eu vou completar. Naquele dia a coisa vai estar completa. Sabe quando que você está lendo uma história, não sei se você já teve essa experiência, você está lendo um livro, uma história, e aí um monte de coisa lá parece que não faz sentido. Então você passa essas páginas um pouquinho para frente e dá uma olhadinha no fim, como é que termina a história, para você conseguir entender onde que aquele... porque a coisa está tão bagunçada que você não consegue entender, você dá uma olhadinha lá no fim para você... entendi onde é... é por causa disso. Deus nos adiantou qual é o fim da nossa história, para que a gente possa viver o presente com uma percepção mais clara do que a gente tem que fazer. E sabe qual é o fim da história que Ele nos adiantou para que a gente viva de maneira perseverante? É que naquele dia, Ele vai vencer todos os inimigos, vai vencer a morte,
e vai completar a metamorfose pela sua graça. Ele adiantou qual é o fim da história, e eu gosto de pensar no texto de Apocalipse 7, 9, 10, que é uma figura, é um retrato de como vai ser esse dia. João teve uma visão de o que aconteceu depois que Jesus voltou, e então ele reuniu o seu povo. E eu quero que você imagine, eu vou ler esse texto e eu quero que você imagine essa cena na sua mente. O texto vai dizer o seguinte: depois dessas coisas, eu vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Imagina essa cena, uma grande multidão, negro, branco, japonês, índio, pessoas de todos os tipos, de todas as raças, e uma multidão que você não consegue nem ver o fim. Todo mundo está de pé diante de um grande trono, do trono de Deus e diante do Cordeiro, de Cristo Jesus. E todas essas pessoas estão lá diante do Cordeiro, vestidos de vestidura branca. Sabe o que isso daqui aponta? Sabe o que isso daqui significa? Naquele dia ele terminou a obra de mudança do nosso coração. Naquele dia nós não temos mais pecado. As nossas vestes estão limpas, o nosso coração está limpo. Ele completou a obra da redenção dele. E esse povo que está agora completamente purificado por Cristo, está batendo palmas, imagina essa cena, todo mundo de vestiduras brancas, batendo palmas e clamando em grande voz, dizendo: ao Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E eles cantam, estão batendo palmas e clamando e cantando ao Deus nosso e ao Cordeiro, aquele que entrou na história, aquele que morreu na cruz. A eles pertence a salvação. E perceba uma coisa, eu quero destacar aqui uma coisa. O que eles não estão celebrando nesse dia? Eles não estão pensando nem um pouquinho em dinheiro, em saúde, em família, em conquistas. O fim da nossa história não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com saúde. Nesse dia tanto faz se você foi rico ou se você foi pobre. Se você teve saúde ou se você não teve. Se você morreu com 150 anos ou se você morreu com 30. Nesse dia tanto faz se você teve um bom marido ou um péssimo marido. Se você teve filhos que só te deram alegria ou filhos que só te deram dor de cabeça. Nesse dia isso daí não vai fazer diferença nenhuma. Nesse dia só tem uma coisa que o povo de Deus está celebrando. E sabe o que é? A redenção. Nesse dia o povo está celebrando o seguinte: Jesus venceu. Ele nos perdoou da nossa culpa. E Ele completou a obra em nós. Ele nos salvou. Nesse dia a única coisa que vai ter sobrado é a nossa vida eterna. É a salvação, é a redenção que há em Cristo. Todas as coisas que nós passamos a vida inteira conquistando aqui, batalhando e etc. Acabou. E naquele dia a única coisa que sobra é o povo de Deus adorando ao Cordeiro que completou a obra da redenção dele. Esse é o capítulo final da minha história. Na verdade, não é o capítulo final. É o capítulo final do volume 1. Porque aí vai começar um segundo volume que aí vai durar eternamente. Mas esse é o final da nossa história. E, gente, quando olhamos para o fim da nossa história, isso muda completamente a maneira como eu vivo o presente. Sabe por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Há alguma situação, alguma crise, ou alguma pessoa da qual você já tenha desistido? Isso não dá jeito não, tá louco, não aguento mais, acabou, vou chutar o balde. Sabe de uma coisa? Jesus está trabalhando e Ele vai completar a obra. Isso nos traz esperança e encorajamento para não desistir das coisas, para continuar caminhando. Por mais que as coisas aqui nesse mundo pareçam ser meio sem sentido e pessimistas, eu sei qual é o fim. No fim, Ele vai dar jeito em tudo. Isso enche o nosso coração de ânimo para continuar lutando. Quero fazer outra pergunta para você. Qual é o propósito da sua vida hoje? Você tem vivido pelo quê? A sua vida está alinhada com o capítulo final da sua história? Se você está em Cristo, você tem vivido por aquilo que realmente importa? A gente acabou de ver qual é a cena final. Naquele dia, o que a gente vai estar celebrando? Cristo morreu, ressuscitou e a gente está vivo pela graça dele. É para lá que eu estou caminhando. Só que sabe qual é o problema? Nós estamos caminhando para lá na teoria, mas na prática a gente está caminhando para o outro lado. Na prática eu estou pensando em dinheiro, é em resolver meus problemas, é em saúde, é em coisas que vão acabar junto com esse mundo. O desafio, quando a gente lê um texto como esse, é: Cristo vai completar essa obra, e eu tenho que me alinhar com essa obra.
Eu tenho que viver o presente olhando para o futuro e caminhando para o futuro. Uma coisa que eu li uma vez, isso daí, eu fiquei refletindo sobre isso, é que, sabe por que tem muita gente que não pensa no céu e não tem prazer quando a gente fala sobre a volta de Jesus, quando finalmente... Porque a pessoa vive nesse mundo não se preparando para ir para o céu, mas vive nesse mundo como se fosse viver aqui para sempre. Vive nesse mundo se preparando para ficar aqui para sempre. Esse não é o propósito de Cristo para nós. Ele começou uma boa obra, ele vai completar essa obra e vai levar a gente para outro mundo. Para esse mundo completamente restaurado pela graça dele. Deixa eu fazer outra pergunta. Você está invejando alguém? Está amargurado com alguma coisa? Magoado? Pessimista? Contemple o fim da história e se engaje na metamorfose de Jesus para a sua vida. Para de olhar para o hoje, para o agora e para o problema, olha para o fim da sua história. E viva o presente à luz do fim. Você precisa olhar para a sua vida de frente para trás, do fim para o começo. O Evangelho nos convida a olhar para a confusão da vida de maneira radicalmente diferente. Jesus entrou na história, venceu e vai voltar para consumar a redenção. E não tem como a gente ter um final melhor. Não tem como a gente pensar num final mais feliz do que esse para o povo de Deus. E isso faz com que nós olhemos para essa vida com realismo, ou seja, sem fingir que essa vida aqui é tudo de bom. Tem muita gente que vive aqui, a vida é bela, a vida é linda, é tudo maravilhoso, a gente que complica as coisas, mas aqui é tudo... Não, vamos ser realistas. A vida não é tão bela assim. Eu não sei se você tem essa sensação, mas toda vez que a gente vai num casamento, e aí você vê aqueles votos, aquela coisa linda, é tudo maravilhoso, é tudo lindo, é tudo assim, enche os nossos olhos. Mas na prática a gente sabe que casamento não é assim, né? É difícil, conviver é difícil, amar é difícil, perdoar é difícil. Quando a gente tem uma noção clara e a gente consegue olhar para isso daqui, a gente consegue olhar para a vida o seguinte, com realismo. A vida não é tudo de bom. Há muitas coisas que são muito difíceis nessa vida por causa de mim, por causa do meu coração mau. Mas ao mesmo tempo que eu posso olhar para essa vida com realismo, sem fingir que tudo é lindo, eu olho com esperança. Porque eu sei o seguinte, ele vai voltar para resolver esse negócio aqui. Aqui não é o meu fim. Eu sei qual é o capítulo final e ele vai completar a obra dele na minha vida. Gente, saiba de uma coisa. Você não vai escapar das dificuldades, mas você pode descansar na segurança do seu Salvador. Ele está usando cada coisa para levá-lo até o fim da sua história. Viver uma vida cheia de alegria e de esperança não é viver uma vida, não se baseia, a alegria e esperança que Cristo nos dá não se baseia na ilusão de que a vida é tranquila, mas na certeza da eternidade. Ele começou uma obra, ele está desenvolvendo essa obra e ele vai completar essa obra. E o texto vai terminar dizendo o seguinte, então ele começou, continua e completará a metamorfose. E esse texto vai nos mostrar, lá no finalzinho do versículo 11, que Deus faz tudo isso para a glória e louvor dele. No final, por que Jesus está desenrolando essa obra nas nossas vidas? Porque ele é como uma pecinha de quebra-cabeça que ele está ajeitando para se encaixar no grande quebra-cabeça da glória de Deus. E ele quer usar a minha vida e a sua vida para desenvolver, e quer desenvolver essa obra nas nossas vidas para que o nome dele, no fim, seja honrado e exaltado. Ele começa, ele continua e ele completa a obra de metamorfose nas nossas vidas. E eu quero encerrar fazendo algumas perguntas finais. Primeira pergunta é, você já se rendeu a Jesus em arrependimento e fé? Foi salvo? E teve essa obra de metamorfose iniciada na sua vida? Quando você olha para a sua vida, você pode dizer o seguinte, ele já começou essa obra em mim. Ele está trabalhando em mim, eu vejo esse Jesus unido a mim, agindo pessoalmente na minha vida, me guiando, me direcionando, me transformando. Você pode dizer isso? Lembre-se, essa obra de transformação não é nossa e a nossa esperança está nele. E se você não vê isso acontecendo na sua vida hoje, Cristo está te chamando hoje. Cristo está te chamando, então renda-se a mim. E eu começo essa obra ainda hoje na sua vida. Cristo nos chama para nos rendermos a Ele. Nos rendermos ao Evangelho da graça, nos arrependermos, crermos e iniciarmos essa jornada de transformação com Ele. Agora, se sim, se Cristo já começou essa obra na sua vida, você tem feito dessa obra o foco da sua vida? Você tem vivido pensando acima de tudo
nas transformações que Cristo quer operar na sua vida, esse deve ser o foco da nossa vida. Viver focados naquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Qual tem sido o foco da sua vida? O quanto você tem investido no seu relacionamento com Cristo? Para você que tem enfrentado crises e dificuldades, a pergunta é: você tem feito isso olhando sempre para o final da história e com a certeza de que Cristo está trabalhando? Você tem enfrentado as suas dificuldades e as suas crises olhando para o final da sua história e tendo a convicção de que Jesus está trabalhando aqui agora em meio a tudo isso? E eu quero encerrar dizendo o seguinte: talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja desanimado e triste. A situação não muda, sua vida não muda, seu marido não muda, sua esposa não muda, seus filhos não mudam, você continua com dificuldades financeiras, todo mundo fala para você: calma, tenha paciência, vai passar, e você fica pensando: mas tá louco, vai demorar quanto para passar? Esse negócio não passa nunca. Talvez você esteja aqui e você já está desanimado, desgostoso da vida. Eu quero te dizer uma coisa: se você está em Cristo, anime-se. O presente é incerto, mas o nosso destino e o nosso futuro é certo, pela graça de Deus. O final da história já está definido, já está escrito. E por mais que o nosso presente apresente diversas incertezas, o nosso futuro é um futuro concreto. Por quê? Aquele que começou a boa obra é fiel e vai completar a sua obra até o dia de Cristo Jesus. E essa é a nossa esperança. Ele está trabalhando. No meu silêncio e no silêncio muitas vezes, mas Ele está trabalhando. Quando eu oro e eu acho que Ele não está me ouvindo, Ele está trabalhando. Quando as situações são assim, completamente incertas e incompreensíveis, Ele está trabalhando. E no final Ele vai completar a obra dele. Louvado seja o Senhor pela esperança que nós temos na pessoa de Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, colocamos nossas vidas agora diante do Senhor e queremos te agradecer e te louvar pelas certezas que nós temos em Cristo. Deus, nós vivemos em uma vida completamente incerta e há diversas coisas que acontecem nas nossas vidas que nós simplesmente não entendemos. E muitas vezes nós ficamos nos debatendo, tentando explicar as coisas, o porquê das coisas, questionando o Senhor, e nos perdoe por isso. Nos ajude a olhar para as nossas vidas da perspectiva de que o Senhor começou uma obra e o Senhor está desenvolvendo essa obra. Então, em meio a todas as incertezas da vida, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está trabalhando e de que o Senhor um dia vai completar essa obra nas nossas vidas e vai nos levar para um lar perfeito, completamente redimidos em Cristo Jesus. E nos ajude, Deus, a viver no presente com os olhos no futuro, a viver no presente com os olhos na eternidade, e a termos como foco das nossas vidas, não as coisas terrenas que vão acabar junto com esse mundo, mas a obra que o Senhor iniciou nas nossas vidas. E nós sabemos, Deus, que essa obra tem a ver com vivermos uma vida cada vez mais santa diante do Senhor, uma vida cada vez mais unida a Cristo, mais próxima de Cristo, mais cheia de Cristo, uma vida cada vez mais refletindo quem Cristo é e levando esse Jesus a outras pessoas. Esse é o propósito, essa é a obra que o Senhor quer desenvolver nas nossas vidas. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor direcione o nosso coração para a Tua obra nas nossas vidas. Que o Senhor faça com que o nosso maior desejo, o desejo mais profundo das nossas vidas, seja com que nós vejamos a obra de metamorfose sendo desenrolada nas nossas vidas. E nos ajude a confiar naquilo que o Senhor está fazendo, mesmo quando nós não entendemos nada. O Senhor é o Deus que nos ama, já provou que ama, enviando Cristo para morrer por nós. E a nossa oração então é que o Senhor nos ajude a nos apegarmos a Ti e a crermos na obra que o Senhor começou e um dia, com certeza, vai terminar. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.